Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. Eu vou aproveitar esses minutinhos que nós temos antes de começar a nossa reunião, que essa casa é uma casa que é pontualíssima. Nós vamos fazer em agosto 30 anos e nós nunca começamos a reunião atrasado. A única vez que atrasou um pouco foi porque nós tínhamos um convidado especial para fazer a nossa palestra e ele se perdeu, não achava o endereço daqui, então ele atrasou um pouquinho. Mas nunca teve. Então é uma coisa importante, a gente aprendeu com o Emmanuel, né? A pontualidade é muito importante, faz parte da disciplina. E é como quando a gente vai numa festa. Você vai numa festa e está marcado que a festa é 16 horas. Se você chegar às 15, você atrapalha as pessoas que estão arrumando para a festa. Não é bom. Mas se você chegar às 5h15, a mesa já está desarrumada, já cantaram parabéns, já comeram todos os brigadeiros. Você já encontra as coisas desarrumadas, aquela arrumação. Eu gostava muito de fazer quando meus filhos eram criança. Eu arrumava a mesa do aniversário, que para mim sempre foi uma data muito importante. A família vinha, a gente se reunia, muito feliz. E eu gostava de fazer, eu fazia com eles me ajudavam na confecção dos docinhos, e eu fazia os docinhos e eu arrumava toda a mesa, desenhava com os docinhos à mesa, colocava a idade que eles estavam fazendo. Então, se você chegasse na hora, você via toda aquela beleza ali. Porque a partir da hora em que a gente começa a comer um de lá e outro de cá, desmanchava todo o desenho. E também eu não podia dizer para as pessoas, não comam porque vai desmanchar o desenho e tem gente que vai chegar atrasado. Não. Então, quando nós chegamos aqui, é como quando nós chegamos numa festa na hora certa. Nem muito antes e nem depois. Na hora certa. E aí, a espiritualidade superior que está aqui, muitos deles já acompanharam vocês desde a saída de casa até aqui. Ele já tem conhecimento dos problemas de cada um de nós, das dificuldades que nós temos. Então é muito importante a gente ter esse encontro aqui, que se dá sempre às 14 horas. E eu quero aproveitar esses minutos para dizer a vocês que vai ter um encontro aqui em Curitiba do ID. ID significa, não é aquela editora espírita, mas é Ideias, Diálogos e Espiritualidade. O Haroldo Dutra Dias, que traduziu já quase todo o Novo Testamento, está terminando a tradução das cartas e o Apocalipse, direto do hebraico, ele fala hebraico, grego, latim. Então, ele reuniu vários pensadores, e o primeiro encontro do ID vai se dar em Curitiba. E a renda vai totalmente para o Jardim das Oliveiras, que é uma casa que o Alberto Almeida, quem é espírita, conhece, um médico homeopata, muito querido no movimento espírita, pelo tanto que ajuda as pessoas e tudo. E ele tem uma casa lá que se chama Jardim das Oliveiras. E essa casa atende muitas crianças. E uma parte vai ser para custear, né, o pagamento do teatro e tudo mais, e a outra vai para essas crianças. Então, aquele que desejar, é esse evento aqui, que está lá no nosso edital. Sempre deem uma olhadinha no edital, que tudo que sai de novidade nós colocamos no edital. Ele é rigorosamente visto todas as semanas por nós, para as outras pessoas da casa. Então ele e todos esses outros médicos, pensadores, psicólogos, eles vão conversar sobre o tema da espiritualidade, mas é um modelo que já está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. A pessoa são vários pensadores, e ele tem 20 minutos para falar sobre aquele tema. É apenas 20 minutos. Então ele vai pegar, ele vai enxugar, ele vai falar a nata daquilo que ele queria falar.
Então é exposto o tema ali, a espiritualidade, ele tem 20 minutos para falar. Seja médico, engenheiro, a profissão que for. Vai ser muito gostoso, porque nós vamos ouvir várias pessoas muito inteligentes, preparadas, falando sobre um mesmo tema. Então, eu convido a vocês, quem quiser, poderá depois comprar seu ingresso ali na tesouraria, na secretaria. E as pessoas que são jovens há mais tempo pagam meia, que é uma beleza, né? A gente chega a ser alguma coisa, tem que ter, né, de bom. Então a gente paga meia, mas vai ser um encontro de inteligências que vocês não devem perder. 22 de julho, tá? No auditório Mário de Mari, na FIEP, ali no comecinho da Avenida Comendador Franco, no Jardim Botânico. Tá? Se vocês quiserem, lá na nossa secretaria ainda tem ingressos para vender. Bom, então, nós sempre começamos com a nossa prece, e a nossa prece nada mais é do que um agradecimento a Jesus, aos espíritos benfeitores que estão nessa casa, como em qualquer lugar onde dois ou mais se encontrarem em nome de Jesus, para pedir a Ele pela misericórdia. Misericórdia para todos nós que temos várias dificuldades, várias dores, várias coisas a resolver e precisamos dessa ajuda. Senhor, derrame suas bênçãos sobre cada um de nós e que, ao sairmos daqui nessa tarde, saiamos muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Nós estamos estudando a visão espírita do livro O Céu e o Inferno, ou O Céu e o Inferno, ou as penas futuras segundo o Espiritismo, que nós vamos estudar hoje. Eles têm um código, a espiritualidade, em nome de Deus, que colocou os seus mandamentos, e esses mandamentos são para todo o universo. Não são para Curitiba, nem para o Paraná, nem para minha tribo, nem para outra tribo, é para todo o universo. Se a gente olha alguma coisa sobre o universo na internet, ou se algum de vocês teve possibilidade de ir já naquele... Tem como é que é? O planetário. O planetário, que é maravilhoso, que mostra as constelações. Vocês vão ver que nós ali somos uma pedrinha, mas muito pequenininha. Como é que Deus ia fazer leis e tudo mais só para nós? Isso não é lógico, não é inteligente. Não existe bom senso nessa ideia. Então, essa lei é para todos. Mas como nós costumamos, cada vez que nós adquirimos mais conhecimentos e por isso mesmo mais complexidade, nós começamos a burlar a lei de formas mais complicadas. Nós estamos vendo isso hoje e somos obrigados a ver para que a gente reveja os nossos conceitos. Que ninguém julgue. Porque se olharmos para trás, ou se alguém resolver olhar para trás, vai se escandalizar consigo mesmo. Então a gente tem que ter pena e orar por eles, porque como nos disse o benfeitor Emmanuel, o criminoso é aquele que foi pego em flagrante, pego nesse momento, aquele que foi descoberto. Porque nós temos vários delitos. E quanto mais complexidade, quanto mais inteligente nós somos, em vez de nos tornarmos melhores, alguns de nós aprendem a burlar a lei de uma forma mais sutil, como se Deus fosse menos inteligente do que nós. Aí a gente faz assim, eu não vou pagar. Desculpem, alguns de vocês, não estou falando de ninguém, estou falando de todos nós. Olha, eu vou desviar um dinheirinho do imposto de renda, porque esse governo é horroroso, só faz bobagem, só tem roubalheira, mas com esse desviozinho que eu estou fazendo, eu vou dar 10% para uma instituição de caridade.
Deus fica tão grato. Puxa, como você é bom. Sabe que você pensou nisso antes que eu? Então nós fazemos sutilezas bobas, pensando que um dia nós não vamos nos encontrar frente a frente com uma realidade. Quando a gente vai para a espiritualidade, isso é importante que fique bem claro para nós, quando nós deixamos o corpo físico aqui, através da morte, todos nós vamos a pé. A pé. Sabe aquele carrão que você não deixa ninguém encostar? Que se fizer assim no vidro, você já olha para a mulher braba assim, por que deixou a criança botar o dedo no vidro? Mas a criança é tua também, vá lá e limpe o vidro. Sabe? Então nós temos certas coisas assim, aí você tem uma criança pequenininha e bota um monte de bijuteria, tudo de gesso. Encostou, quebrou. Aí bota uma criança, a criança vê um monte de brinquedinhos, e a gente diz, não pode mexer, porque esse é brinquedinho da vovó. Não dá para levantar o brinquedinho até que a criança tenha capacidade de entender que aquele brinquedinho é da vovó? Então, obrigada. Nós temos que rever nossos conceitos, porque além de nós irmos a pé, nós não levamos nadinha. Sabe aquele último traje que você comprou, que você está esperando uma ocasião especial para usar? Não vai levar. A menos que sua família enterre. Porque você não leva de qualquer jeito, daí é uma pena. Dá para alguém que vai gostar de estar com aquela roupa? Então não acumule. Não acumule. Tudo que nós acumularmos nos retém aqui. É o apego às coisas materiais. Quando ele disse que, homem, sois pó, e ao pó retornarás, é que nós não vamos levar nem o nosso corpinho. Não vamos levar, vamos com o espírito, com a nossa alma. E o que a nossa alma leva? Leva tudo que aprendeu, leva todo o conhecimento, leva todo o amor que realizou e todas as boas ações que teve. E as outras também. Não queria falar nisso, né? A gente está entre amigos, mas nós vamos levar. Tem jeito. Então vamos praticar todo o bem que pudermos, porque a nossa bagagem vai ficar bem melhor. É essa a norma tranquila de se entender. E nós estamos estudando nessa escola. É uma escola que enfrenta muita dificuldade. Vamos dizer assim, olha, eu queria estudar numa escola particular que fica num lugar maravilhoso, longe da cidade. Tal. Me matriculei naquela escola. Não vou falar nenhuma escola para não fazer propaganda de nenhuma escola. Mas eu vou lá e vivo assim, meio fora do mundo. Como tem vários condomínios fechados, onde os ricaços criam os filhos fora do mundo. Eles não saem de lá. O professor vai lá, vai de carro, volta de carro, eles não conhecem a vida. Quando se formar e sair para a vida, é como uma criança pequena. Ele está fora do mundo. Ele está no mundo, mas está fora do mundo. O negócio de estar no mundo sem ser do mundo é na parte moral. Não é na física. Nós temos que conviver. Que coisa mais triste a gente ver uma pessoa que um dia aconteceu um problema lá com o carro e vai entrar no ônibus, entra pela porta do contrário, prende toda a fila, daí as pessoas, não sei o quê, não é... E a pessoa fica assim, e de repente ela vai pegar outro ônibus, não, esse ônibus aqui é só com cartão, ela não sabe nada. Aí chama o táxi. Ela não sabe conviver normalmente. Para ela andar 5 quadras é um absurdo. Então ela vai perder muito no convívio social com quem já está adestrado. Quem está adestrado já olha assim, diz, vamos desviar essa rua, tem um pessoal meio esquisito ali, já vai para cá, já toma decisões de proteção. Nós não podemos estar aqui no mundo sem saber dos perigos do mundo. Então, nessa lição aqui que nós vamos ver hoje, nós temos que pensar. Ninguém sabe o dia que vai, mas todo mundo sabe, apesar de que a gente gosta de fingir que não sabe. Ah, não fale nesse assunto, vamos mudar de assunto. Esse assunto aí, falar de morte, esse é um negócio aí que... Mas quem é que vocês viram? Vocês conhecem alguma família que está até hoje aqui, ninguém morreu? Conhecem alguém?
que não morreu já tem 550 anos? Não tem, todo mundo vai morrer. Então nós precisamos conversar sobre isso. Senão fica aquela coisa, aquela confusão. Chega na hora ali, ai meu Deus, eu nunca falei nisso porque eu não queria ofender, mas como que você vai ofender uma pessoa se você vai falar uma coisa que é a coisa mais certa da vida? Que nós vamos embora. Não tem como ofender, tem que falar. Meus filhos sabem exatamente o que eu quero e o que eu não quero. Então a gente conversa para que não haja nenhum... e agora o que eu faço? Não, sabe exatamente o que vai fazer. Porque todos nós vamos. Mas o importante é a gente saber que a gente vai e se encontra lá melhor, sem doença, sem dificuldade, sem limitações impostas pelas dificuldades da vida. Se encontra feliz, livre. É como o filho que vai estudar fora e, de repente, ele volta dócil. Oh, mãe, como a tua comida é deliciosa. Eu lembrava, mas não tinha certeza, tanto como eu agora comendo a tua comida aqui. Como é bom estar em casa. Oh, pai, que saudade dos papos da gente. Quando estava em casa, fugia, pegava no celular, fazia suas coisas, mas quando ele volta enriquecido do que é família. E você o recebe como uma visita maravilhosa. É teu filho, mas ao mesmo tempo é uma visita. E a visita é muito cara. A mesma coisa Deus faz conosco. Às vezes nós não conseguimos estudar naquela escola particular maravilhosa. Nós temos assim um histórico escolar de vida negativo. Aí nós vamos estudar numa escola que nos aceitou, que outras não aceitaram. Ela fica assim bem do lado da favela. E a gente começa a pensar que aquele barulho que a gente ouve de lá para cá, daqui para lá, é foguete. Para não ficar muito assustado, é foguete, deixa para lá, costuma. A gente costuma até com o que é ruim. Mas para que a gente não tenha que vir numa escola com tanta dificuldade, que tal a gente aproveitar bem os nossos dias? Ele começa dizendo assim, o pai, Deus é um pai muito bom, que quer tudo de bom para os filhos. Mas, como um bom pai, ele educa os filhos e põe limitação. O menino de 10 anos diz, pai, empresta a chave do carro que eu quero dar uma volta. Não, filho, você não vai. Criança não dirige, você nem alcança com o teu pé. Não, mas eu quero. Não, você não vai. E daí, se ele fizer muita mãe, ele diz, por falar nisso, como estão suas notas na escola? Quero ver o caderno. Quando meu pai falava isso, olha, era um tal de... Mas está bem, pai. Ele olhava caderno por caderno. Então, a gente, às vezes, se comportava bem para que ele não pedisse os cadernos. Que aquilo ali era um salvo-conduto para a gente. Aí, o que nós vamos estudar hoje? Se o pai impõe um castigo para o filho, um pai soberanamente justo e bom, se ele colocar um tempo determinado para o castigo, ele está errando. Porque, de repente, antes de você cumprir aquele tempo, você já melhorou, você já não é mais aquela pessoa, você já se arrependeu. Ele seria injusto. Se você colocasse um castigo também com a pessoa não se melhorou e chegou no tempo em que terminou o seu castigo, ele também seria injusto. Você continua ruim, continua fazendo mal para os outros, como é que você está livre na rua? A rua, o que tem de tudo de bom, as praças, as praias e tudo mais, são para os cidadãos decentes. Porque se uma pessoa está agredindo a sociedade, ela não pode estar junto com os outros. E às vezes a gente se pergunta assim, mas será que existe cadeia do lado de lá? Não como aqui, mas existe. Contenção existe. Existe manicômio? Existe. Existe hospital? Existe. Mas o que tem em maior número? Escola. Escola e oficina. Então vamos ver como é que ele coloca, os espíritos colocaram para Kardec dessa forma.
A duração do castigo ela está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrito, né, como eu já expliquei. Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela persistência no mal ou suavizá-los e abreviá-los pela prática do bem. Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de punir quando não existe mais. E ele faz com que a gente reveja uma citação no Velho Testamento do profeta Ezequiel, que o profeta Ezequiel, no Velho Testamento, começa questionando aquela história que dizia assim, que os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos ficavam cariados. Um absurdo. Mas naquela época se acreditava nisso. Você faz uma coisa, eu me lembro disso, porque quando criança, tinha vários amigos que moravam por ali, e a gente brincava muito, e tinha uns que diziam assim, eu vou dar um tapa em você que até os teus netos vão nascer torto. Ele estava falando sobre o Velho Testamento. Vocês lembram disso? Eu pensava às vezes, puxa, mas até meus netos nascer torto, que triste. Era essa ideia que vinha lá no fundo da mente da pessoa, dizendo, você vai pagar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta geração. E eu ficava pensando, né? Graças a Deus. Porque quando eu tentei ler todo o Velho Testamento, eu não conseguia entender. Porque eu separo na Gênese. Se você não tem alguém que explique, você não consegue entender. Porque eles faziam tudo com símbolos. E você tem que desmistificar aquilo. Não podem ler assim, ao pé da letra. Senão, dá tudo errado. E isso que ficou. E o nosso querido Ezequiel, ele veio para falar exatamente sobre isso. Que antigamente dizia que você cometia um erro e o teu filho ou o teu neto ia pagar. Como que está escrito? E pagarás isso na terceira ou na quarta geração. Só que Deus estava falando do mesmo Espírito. Quando você comete um erro, você vai pagar na terceira ou na quarta geração. Você reencarna e vai ter que pagar aquilo. Não é até. Foi uma questão de preposição. Só que tem um detalhe. No hebraico não tem preposição, gente. Então, quem escreveu que você ia pagar até a quinta geração, digamos assim, ele podia ter posto até. Mas ele escolheu na. Não fica diferente? Você vai pagar até a quinta geração, quer dizer, aquela etapa vai até a quinta geração, todo mundo meio torto, e você vai pagando você mesmo, não o teu filho, que não tem nada com isso, o teu neto, o teu bisneto. Ele disse isso para dizer que nós teríamos que voltar e cumprir corretamente aquilo que fizemos errado. Não é assim na escola? Não passei nessa matéria, vai repetir. Mas nos primeiros anos, não sei como é que está agora, no meu tempo, repetia o ano todo. Não tinha isso, não foi bem na matéria em aritmética. Não, reprovava o ano todo, voltava, tinha português, aritmética e conhecimentos gerais. Mas não passou em história. Voltava o ano todo. Agora, não sei como é que faz, a pessoa talvez possa, como faziam antes na faculdade, repetir só aquela matéria onde ela foi mal. Você vê, até os ensinos daqui da Terra já estão copiando a melhoria de lá. Quanto mais a gente melhora, mais suave se tornam as coisas. Quando um cai, ele puxa muita gente para baixo. Vamos ver essas pessoas que estão hoje na mídia. É uma tristeza, porque muitos dos que se dizem cristãos espíritas não fazem uma prece por eles. Mas a família deles está sofrendo muito. Os pais, os filhos, os agregados, os que têm um nome, às vezes um nome diferente, estão pagando por uma coisa que eles não fizeram. E a gente é tão inclemente com os outros, né? Naquelas perfeições, e isso é maravilhoso, quando Jesus fala no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças,
Se a gente for pegar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, a gente vai ver que lá fizeram uma pirâmide. No topo da pirâmide fica a misericórdia. Tanto indo como subindo como descendo, a misericórdia é no topo. Porque a misericórdia, corde, cor corde em latim, coração, miserere, coração empobrecido, sofrido. Quem tem um coração que se dói, que sofre pela dor do outro, ele está no topo da pirâmide. As outras bem-aventuranças, elas vêm em outros patamares. A misericórdia é a maior de todas elas. Olhem lá, não, duvidem do que eu disse. Vão lá, pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, pega lá as bem-aventuranças, leiam e coloquem, façam uma pirâmide. Desde a primeira, dos humildes, vão subindo, para na misericórdia e vem descendo. Dá certinho a pirâmide. A misericórdia fica lá em cima. É onde a gente está mais perto de Deus, porque Ele é misericordioso. Misericordioso. E ele termina dizendo assim, que sendo o moral da história a própria causa de sofrimento, essa persistirá somente enquanto aquele subsistir, ou diminuirá de intensidade à medida que o mal for desaparecendo. Não vamos ficar pensando aqui, porque é uma grande perda de tempo, no que nós fizemos de errado. Errar é humano. Quem está na vida comete erros. A gente não progride sem cometer erros. Uma dor faz com que a gente avance muito mais do que vários amores. Quando a dor pega, às vezes toda a família se volta naquela dor e você passa a ter um convívio mais carinhoso com pessoas que você estava bem afastado. Porque a dor une uma família em torno do seu ideal. Quem quer alguma coisa sem a família? Nada. Família é um polo, você veio com ela, foram chegando um após o outro, foi se despedindo de lá. Daí vai se despedindo daqui e vai voltando para lá. Quando chega lá, a família se reúne e diz, poxa, foi difícil, mas nós conseguimos. Onde foi que nós melhoramos, onde foi que não? A família se reúne novamente. Então vamos fazer a nossa parte, que Deus faz todo o resto. E o Emmanuel aqui ele vai explicar mais miudinho para nós do que já está explicado ali, falando assim que essa melhora que nós temos que fazer, ela é uma melhora pessoal. Não dá para delegar. Por isso que na Casa Espírita nós não temos aquele livro das orações. Nós tínhamos. Eu já comentei várias vezes, me perdoem aqueles que já escutaram muitas vezes, mas tinha o livro e o livro acabava rápido. Tinha pessoas que chegavam lá e escreviam muitas páginas, um livro grande. Até o dia que a pessoa pôs, era um dia como hoje, que vamos ter um jogo importante aqui em Curitiba, e a pessoa pôs toda a escalação do Atlético. E ela se deu mal, porque, como eu conheço os jogadores, porque eu torço para esse time, eu disse, mas não é possível. Do goleiro ao ponta esquerda, que no meu tempo tinha ponta esquerda, hoje não tem mais, né? Do goleiro ao ponta esquerda e mais os reservas e o técnico. Que isso? Aí eu pensei, as pessoas não estão entendendo o que é a prece. Você não pode mais, como no tempo antigo, que já Lutero, em 1540 e pouco, ele já chegou e foi fazer a reforma. Ele não criou uma nova religião. Erraram os que se chamaram depois disso de luteranos. Porque ele não criou uma nova religião, ele protestou contra os erros que estavam colocando, que não tinha na Bíblia. E ele chegou e disse que não tinha nada de você ficar pagando indulgências na igreja para um homem, que é tão falível, um homem, quanto qualquer outra pessoa, para conseguir uma cadeira cativa no céu. Foi uma das coisas que ele se bateu, foi a questão da indulgência. Que não pode. Por isso, Emmanuel começa dizendo pessoalmente. Nós retiramos o livro e as pessoas
Quando nós terminamos aqui, passamos a parte dos passes, terminam os passes, as pessoas ficam sentadas tranquilamente em suas cadeiras, não precisa haver aquele rebuliço, levanta e senta e tal, todo mundo continua tranquilo, a gente faz a prece por aqueles que a gente quer pedir. E é nesse movimento, é nesse movimento de cada um, pessoalmente, quando a gente mentaliza uma pessoa, esteja ela conosco aqui, ou esteja já no mundo espiritual, ela continua essa pessoa que nós amamos ou não. Pedir por ela significa que você se abra para o infinito e quando vierem as sugestões da espiritualidade amiga, vocês façam aquilo que eles vão soprar no ouvido. Porque começa a ser uma ideia, não precisa ser exatamente eu ouvi aqui. Não, mas ela pode aparecer quando você está fazendo compra no supermercado, quando você foi para casa, quando você está fazendo suas coisas, de repente aparece uma ideia e você começa a dizer, puxa vida, mas a minha tia Nininha, faz tanto tempo que eu não visito, né? Nossa, nem lembro mais da tia Nininha, como será que ela está? Quando você pediu para que ajudasse aquela pessoa, uma outra pessoa, eles disseram, você também pode ajudar. E você lembra daquela pessoa e vai lá, vai visitar. E, de repente, você leva uma alegria, a pessoa, mas eu queria tanto falar com você. Então, a vibração dela se ligou com a sua e você recebeu aqui na casa a intuição que você deveria fazer tal coisa. Às vezes tem pessoas que recebem a orientação, olha, coloca cobertores no seu carro, uma blusa, e quando você sair e ver aquele pessoal empurrando o carrinho à noite, com frio, crianças ali dentro daquele carrinho, dá a blusa para ele. Mas dá e passa, porque fazer a caridade é dar e passar. Não é começar com uma conversa, porque olha como eu sou boa, estou fazendo isso porque eu sou espírita, eu sou cristã. Olha, discurso para quem está com frio é bobagem. Para quem está com frio, você dá a blusa, dá uma sopa quente, paga um café com leite, nada de começar de teorias. Com o estômago vazio e tremendo de frio, ninguém entende nada. Dá para ele que um gesto vale mais que 1000 palavras. É assim que nós temos que começar. Chega em casa, pega aquele abençoado terno do casamento. Naquela época você vestia 38 e a tua noiva 36. Agora você está vestindo 52 e a noiva 50. O que vocês vão ficar fazendo com aquelas roupas? Para lembrar. Todo dia você vai lá e se abraça com a roupa e diz, ai, minha roupinha. Não. Que bobagem. Dá para outra pessoa. De repente faz a alegria de quem está com esse manequim, né? Para aquele pobre que não existe moda, porque tem pobre que ele é pobre, mas ele é alinhadinho. Para ele a moda existe. Nós, na nossa arrogância, que achamos que pé de pobre não tem número, que pobre não tem gosto. Mas como assim que é cor-de-rosa e não amarelo? O que tem contra amarelo? Eu gosto de amarelo, vou comprar amarelo. Quando a gente faz aqui na casa o presente de Natal para as crianças, o que a gente faz? A gente pede que as crianças coloquem o número do pé, o número do manequim, se é menino ou menina, né? E a cor que a pessoa gosta ou a cor que a pessoa não gosta mesmo. Só porque é pobre não tem direito a ter gosto, que isso, gente? A gente dá uma comida que a gente achou que estava ruim, a gente mesmo que fez, a gente mesmo... se hoje eu errei tudo. Acordei com a mão torta hoje. Aí a gente dá e a pessoa não quer ou não gosta e a gente pensa, olha que orgulhoso. Orgulhoso é você, que não deixa a pessoa ter gosto. As pessoas têm gosto, independente da situação social. E aí o Emmanuel vai dar essa lição tão importante para nós. Toda produção tem alicerces na unidade. Ele começa falando sobre as máquinas. Aí a coisa ficou mais fácil de entender. As máquinas que se padronizam para esse ou aquele gênero de trabalho, mesmo que se pareçam entre si, são aparelhos que se individuam distintamente. Digamos, você olha o motor do carro. Para muita gente, só sabe do carro botar a chave, ligar da partida, sair, e subir e descer o vidro. Não sabe mais nada, nunca abriu ali, nunca olhou nada e nem quer saber. Tudo bem.
Mas aquele motor é composto de muitas peças. Se uma delas estraga, o conjunto para. Aí se diz, esse motor aí está batendo pino. Calma. Você também, às vezes, está batendo pino. Né? A gente também fica assim. Leva lá, vai refazer, eles vão abrir tudo, ver quais são as peças que estão, e vão deixar o motor bom de novo. Não adianta você querer, né, fazer aquelas economias danadas, troca só bronzino, o pistão está estourado. Não vai funcionar. Quando estraga uma coisa que nem a gente não é assim, de repente dá uma dor nas costas. Ai, que dor nas costas. Aí você demora e não vai no médico. Quando você vai no médico, ele começa. Agora você vai no clínico. Eu vou mandar você para o ortopedista. O ortopedista olha e diz, isso aqui é no lado esquerdo, eu só atendo o direito. Aí você procura outro. Agora está assim. É o pé que está doendo, mas é o esquerdo ou o direito? É o direito. Então, não é comigo. Aí, daqui para cada coluna, não é comigo. Daqui para lá, só até o meio aqui é comigo. Olha, tá bem especificado, sabe, para azar da nossa vida. E aí você começa a ir para um monte de médico, daí você fica doida, que você não sabe o que você faz, você tem todos os retornos dos exames, mas ninguém te diz nada. Daí você tem a feliz ideia de procurar um bom clínico. Leva todos os exames que ele olha e dá a sentença. Oh, meu Deus do céu, de repente, não adianta só consertar só aquela frieira que tinha no pé, não. Tem que começar de cabo a rabo. Consertar tudo. E assim é. As árvores, por exemplo, você não chega lá e diz assim, nossa, não tem nada, um campo livre ali. Você diz, nossa, que floresta. Não existe isso. Primeiro surge a árvore, mais uma árvore, mais uma árvore, mais uma árvore, vira uma floresta. Nas máquinas também. São peças e peças que a gente monta meticulosamente, coloca tudo dentro do arcabouço ali, para depois dar a pressão e ver se está funcionando. Mas depois disso, depois que fez a máquina, surge a oficina. Quando quebrar, vai na oficina. Os alunos, primeiro um grupinho se junta, e tem alguém que sabe mais, começa a ensinar. Aí, como começa muita gente, a professorinha lá no nosso Nordeste está cheio disso, Norte e Nordeste. A professorinha lá dá aula para o primeiro, segundo, terceiro e quarto numa salinha. Às vezes embaixo de uma árvore. Não ganha nada. O salário deles é tão ridículo que não vou falar. É horrível aquilo ali. Não tem uma sala, eles fazem uns puxadinhos, às vezes tem uma peça só e a professora fica dando ali. Mas primeiro surge o interesse daqueles alunos de estudar, aí dá-se um jeito de fazer a escola. Não é que surge a escola e começa, alunos, venham para cá, já tem escola. Não, primeiro surge o interesse do aluno. Os alunos começam a querer aprender a escrever, aprender a ler, e daí surge a escola. Eles não montam um hospital num lugar que ninguém fica doente. Senão parece aquela novela que tinha na Globo, muito engraçado, que tinham feito lá um cemitério na cidade, mas ninguém morria. Foi essa história ao contrário. Né? Lembra da Saramandaia? Montaram lá o cemitério, mas ninguém morria. E eles queriam até morto de outra cidade para inaugurar o cemitério, mas ninguém morria. Então, primeiro morre alguém e depois surge o cemitério. Vamos botar lá. De repente, aquele lugar acaba sendo fechadinho ali, aqui vai ser o cemitério. Porque senão o cemitério a gente fica procurando, né, como o personagem ali procurava. Surgem as máquinas e constrói-se a oficina. Repontam as árvores e alteia-se a floresta. Congregam-se aprendizes e levanta-se a escola. Alinham-se os doentes e a casa de saúde aparece. Recorremos, porém, a semelhantes imagens para destacar que o inferno, olha que interessante, o inferno, considerado por uma localidade inferior ou uma estância de suplício depois da morte, imagina Deus, soberanamente justo e bom, criando o inferno. Aqui agora eu vou criar o inferno. Sabe, não cabe na cabeça se a gente pensar. E daí a gente prefere pensar assim, bom, o inferno deve ter alguém que cuide. Então, vamos pensar assim, vamos tirar o pé rachado do bode ou da vaca, sei lá, daí um corpo não sei do quê,
e chifre, e rabo, e um tridente na mão. O pior de tudo é que pintaram o diabo de vermelho e preto. Não sei porquê. É um problema que essa gente tem com os torcedores do Flamengo, do Atlético, do Cima. Não sei por que isso. Mas a gente criar uma imagem dessa e continuar tendo medo nos dias de hoje é ridículo. Porque o que é o inferno e o que é o céu? E ele vai explicar aqui hoje sobre o inferno. Considerado, depois da morte, começa cada um de nós se comunicar pessoalmente de espírito desvairado a espírito desvairado. Duas pessoas desequilibradas se encontram, daqui a pouco ali está um mais desvairado que o outro. E as pessoas que são assim vão se encontrando por afinidade. Então, naquele reduto onde elas estão, cria-se um inferno. Assim como as pessoas podem criar, de repente, um paraíso num bar. Foi muito interessante que, quando eu comecei a aprender, bem no comecinho da doutrina espírita para mim, em 85, tinha vindo um rapaz que era lá de Brasília, e para que a gente pudesse conversar mais sobre a doutrina aqui no Paraná e tudo mais, ele estava escrevendo um livro, e a gente, era um grupo pequeno, de 8 pessoas, e ele disse, vamos em algum lugar, porque falam que aqui tem uma pizza muito gostosa, uma comida muito boa, e nós fomos comer uma pizza. E quando nós estávamos comendo a pizza ali, todo mundo estava falando de espiritismo, de Jesus. Nós estávamos ali. O barulho ali passou a não existir mais para nós. As pessoas conversando normalmente ali. Aí ele passou a mão num guardanapo e disse, a gente cria o ambiente em qualquer lugar. Nós fechamos um círculo aqui. A ideia de todos nós, ela está numa posição só. Nós alinhamos a nossa vibração num lugar. Ele pegou uma caneta e psicografou no guardanapo uma mensagem e daí leu. Era uma mensagem muito linda do Eurípides Barçanufo, falando para nós da nossa missão junto ao Cristo, da alegria que é você se reunir em nome dele, porque onde a gente fosse, a gente ia encontrar alguém vibrando na mesma frequência. Ah, mas como é que eu vou achar você? Disse um filho desesperado para a mãe. Saiu daqui, falaram, teve uma aula, daí ele pensou, nossa mãe, mas você vai morrer? E daí eu também vou morrer? E como é que eu acho você? E a mãe, muito sábia, disse para ele, você não me encontrou agora? Quando você veio para mim, eu já tinha 36 anos. Fazia 36 anos que eu estava vivendo aqui sem você. Eu não estava infeliz, desesperado, eu estava vivendo bem feliz até. Você veio completar a minha felicidade. Como que você me achou? Ele, da mesma forma que você achou, e agora você nem entende como achou, você vai me achar no mundo espiritual. Porque a gente se ama. E quem se ama tem um laço que liga coração a coração. E não tem quem separe quem se ama. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Então não tem como ficar separado. Como é que a gente se acha? Está chegando o dia dos namorados aí. Você marca aqui no Parque Barigui um encontro. Aí o seu namorado ou sua namorada diz assim, eu vou de calça jeans e camiseta branca. Parque Barigui com sol à tarde tem no mínimo 2.000 de calça jeans e camiseta branca. Mas você, no meio daquelas 2.000 pessoas, você acha a tua pessoa lá. Porque a vibração, a ligação, vocês repararam? Você vê uma pessoa, encontra sempre uma pessoa no caminho, de repente alguma coisa afasta, tem algum problema, a pessoa se afasta, não frequenta mais o lugar que você está. Você nunca mais encontra, ela mora no mesmo lugar, você mora no mesmo lugar, mas você não vê mais a pessoa, por quê? A nossa vibração está diferente. Quando a vibração está igual, você acha a pessoa em qualquer lugar. E ele termina dizendo assim, então, o inferno, na verdade, começa pessoalmente, de espírito desvairado a espírito desvairado. Não é um lugar circunscrito em algum lugar.
Não haveria penitenciária se não houvesse delinquente. Notemos ainda que se a ciência médica no mundo ergue caridosamente o manicômio para socorrer a loucura, a providência divina permite a colonização de seres bestializados, além do túmulo, em regiões específicas no espaço, para limitação e tratamento das calamidades mentais em que se projetaram ou que fizeram por merecer. Desse modo, que nenhum de nós se esqueça da lei de ação e reação. Isso porque a falta que depende de nós chega antes, e o sanatório que a corrige chega depois. Então, se nós caminharmos seguindo o nosso mestre, é só pensar, estou numa situação difícil, como será que Jesus faria no meu lugar? Às vezes é difícil, porque Jesus jamais prejudicaria outra pessoa. Mas o bem mesmo é o bem coletivo. O bem não é aquele bem que eu faço para mim e para minha família e para as pessoas que eu gosto. O resto pode morrer tudo. Não é assim. O bem tem que ser o bem para todos. Se eu tenho água encanada, limpa na torneira, tem que ter para todos. Ah, mas eu sou privilegiada. Não é não. Não é não. Porque na próxima você pode nascer lá onde não tem água. E aí você vai ver o que é carregar canequinha por canequinha para casa para poder tomar. Então vamos pensar assim, vamos construir com boas ações o nosso céu. Porque não existe um lugar circunscrito para nos esperar. O nosso céu vai ser o encontro de almas afins fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Agora nós vamos passar aos passes. Eu gostaria de pedir a vocês que no momento do passe mentalizassem a região do corpo físico que está com problemas nesse momento. E a espiritualidade superior, temos aqui no momento muitos médicos da espiritualidade, vão fazer o melhor para nós. Não fiquemos tristes ou depressivos, porque a nossa dificuldade continua. Porque às vezes a nossa dificuldade é o nosso remédio. Quando nós estivermos bem bom, nós nos libertamos. Que Jesus, o Mestre amado e amigo, esteja entre nós, circundando a cada um de nós com seu amor, com sua misericórdia. Que quando Ele se aproxime e diga para nós, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, e nós olharmos para Ele, Ele certamente nos perguntará, o que queres que eu faça? E depois, se a nossa fé for verdadeira, Ele vai dizer, a tua fé te curou. Porque nós vamos nos curar pessoalmente de cada dificuldade que conseguimos colocar dentro do nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus, na sua caridade imensa, trate a cada um de nós com todo o seu amor e com toda a sua misericórdia. Que assim seja.